normativa que possa atender o mínimo exigido pela sociedade. Até porque, aqui já encerrando essa primeira parte, até porque eu quero dizer o seguinte para você. O poder constituinte reformador, existe hoje, também é representação do povo. Quem criou lá as cláusulas secas é a representação do povo, poder constituinte ordinário. Quem está hoje no poder reformador, é também o poder que sai do povo, a representação popular. Então parece que não se assenta, não se justifica esse discurso, não pode ser alterado a causa certa, isso é inconstitucional. Então, eu acho que falei bastante, já deu tempo, né? Então a primeira parte é isso daí. Então, me desculpa aqui se eu fui um pouquinho excessivo. Passar a palavra então agora ao professor Renato Veloso, que também vai ter o tempo de 20 minutos para as suas posições iniciais. Boa noite a todos os nossos alunos de Direito, Psicologia, Pedagogia, Medicina, convidados e outros que prestigiam nessa noite. É uma grande honra recebê-los aqui. Obrigado aos professores aqui que compõem a mesa conosco, o professor Grego, o professor Rodrigo, o professor Anderson, a professora Carol, e meu nobre amigo aqui, colega de docência e também das atividades advocatícias, das militâncias advocatícias. Discordo, inicialmente, não só das apresentações superficiais, com bases jurídicas e contraditórias, colocadas pelo professor Paulo Braga, que até o momento não ingressou no tema. Mas é bom isso, até um tempo extra. Discordo também de que o menor não entende o que faz. Discordo que ele não deva ser penalizado. Ele deve ser penalizado. E eu não perdoo por isso. Também não é desculpa que ele não entende o que faz. Isso também é um argumento rasteiro. Os jovens sabem o que faz. Mas não é porque ele vota aos 16 que também deve ser preso por uma idade bem menor do que 16 anos. Porque ele vota, mas não pode ser votado. Confundimos no clamor público e social uma segurança mentirosa, uma falsa sensação de segurança e os discursos que abrangem uma segurança não só social, mas jurídica acerca de cláusulas pétreas, porque o argumento de cláusula pétrea ser ou não modificada é um argumento razoável para poder justificar uma determinada tese. Mas a discussão não é exatamente a modificação jurídica. A modificação jurídica, ao nosso ver, ela não pode ocorrer não somente pelas cláusulas pétreas, porque a modificação em si não alcança o benefício social. Mudando ou não a legislação, não há qualquer possibilidade de uma segurança ser despejada e entregue à sociedade. Modificando a legislação ou não afasta a realidade social das diferenças sociais, da falta de projeto social, da falta de investimento do Estado, mas também não afasta a responsabilidade da família em relação aos seus filhos. Uma coisa tem que ficar bem clara: a discussão não é jurídica, porque essa discussão jurídica é deixar de lado o que realmente interessa. Não há qualquer apontamento acerca da psicologia ou das decorrências das atividades sociais,
dados pela sorologia para você descobrir exatamente qual é o câncer e quais são as maiores dificuldades que ocorrem na sociedade, só com uma defesa jurídica. Porque cai bem apontar, quebrar as cláusulas pétreas para defender uma tese, mas o exemplo dado acerca da família e da homoafetividade, lá há o reconhecimento da afetividade de pessoas e não há, em nenhum momento, uma quebra ou desrespeito ou uma modificação às cláusulas pétreas. Mas quando falamos na redução da maioridade penal, nós encontramos simplesmente uma desculpa para despejar nos nossos jovens tudo o que o Estado deixou de fazer e o que a família deixou de fazer. Lembro que eu iniciei aqui discordando e não perdoando os atos infracionais e menores. Não tem como eles, não concordo com eles. Eles devem ser penalizados, devem, estão, doutor Braga, estão. Não precisamos de nenhuma comparação com outras constituições, exatamente, outros países, para poder dizer na admissão ou ampliação da instituição, constituição de redução da qualidade penal. Não há qualquer necessidade disso, porque no Brasil os nossos jovens já são presos aos 12 anos de idade, num sistema falido, hoje chamado Fundação Casa, que já foi FEBEM, que já foi Casa da Solidariedade, defendendo o Estado em que se abriam, especialmente durante a ditadura militar. Então, defender a possibilidade de modificação de uma cláusula pétrea não é exatamente defender o cerne de uma redução da maioridade penal. Quem conhece o Estatuto da Criança e Adolescente já deve saber que os nossos jovens ingressam nessa fundação casa, que é um ambiente para a educação, ambiente tranquilo, ambiente suco, jogo xadrez, ambiente tranquilo, bem ponderado. Os servidores que ali estão bem preparados, também não é culpa deles. A estrutura deve ser modificada, deve se remodelar essa Fundação Casa da ideia de reeducação, reinserção do menor para a sociedade. O que nós tornamos aqui hoje, e nós percebemos com a presença dos senhores, é que há uma preocupação não só acadêmica, e isso é importante para todos nós, mas uma preocupação social. Porque os menores que nós tentamos colocar nessa caixa de redução é só uma pintura de um carro velho e não são menores distantes de nós. São os nossos filhos, os nossos amigos, os filhos dos nossos amigos. Então, não quero defender a infração ou a criminalidade. Nem quero apontar para os senhores que a marginalidade não tem como fator principal, ou somente como fator principal, a violência ou a pobreza. Porque nessas instituições já falidas, nós encontramos exatamente todos os pobres e pretos assim declarados socialmente, porque eles não interessam, mas não há nenhuma preocupação em resgatar esse jovem. Não há nenhuma preocupação em apontar para ele uma outra saída ou um outro mundo que não seja a violência que ele é criado, porque aquela é a verdade que ele acredita. Por que falar de cláusula pétrea, temos jovens morrendo e matando? Porque os jovens, pelas estatísticas, e ainda não quiser, como pela Secretaria de Direitos Humanos, são os que mais morrem. Eles são vítimas também desse mesmo estado calamitoso em que
todos nós nos encontramos. Portanto, se a lei existe, então vamos ficar discutindo a questão jurídica, porque isso é muito claro. Mesmo porque quem estuda direito, pouco sabe sobre o direito. E quem não estuda direito, menos ainda. E uma discussão sobre cláusula pétrea, ou uma possibilidade de modificação da Constituição Federal, não é um argumento, talvez, mais adequado quando se pensa em modificar a sociedade ou tentar colocar os trilhos. Se é para reduzir a maioridade penal, para dizer, quando nós já aprendemos ao todo, tem alguma coisa muito redundante. Agora, se é para aprender ao todo e devolver para a sociedade, é melhor então a aplicação da pena de morte, porque isso é uma segurança maior, se esse é um valor social. Alguém pode dizer, mas você nunca foi, de repente, roubado, você nunca foi assediado por algum menor, ninguém apontou um revólver na sua cara, nem roubou seus filhos, nem estuprou sua filha, isso e aquilo. A minha posição pessoal, muito sábia. E sei quase que todos vocês, sem dúvida alguma. Porque se alguém ingressar na sua casa, sendo menor ou não, só a alma sai de lá. Mas isso é o que nós pensamos no momento que nós passamos pessoalmente. Mas isso não tem a ver com o interesse público, como o professor coloca, direito público. O que é exatamente direito público? Talvez seja alguma coisa diferente do direito privado. Não sei exatamente se isso se aplica. O índice de incidência nas prisões é 70%. Os menores não têm exatamente essa estatística se eles voltam ou não para as fundações. Tem pelo menos no máximo 3 anos de internação. Alguém pode dizer, não, será que vamos simplificar, professor? A gente vai poder modificar isso. Podemos aumentar, talvez, o tempo de internação. Podemos modificar, talvez, alguns aspectos do estatuto da criança e do adolescente. Seria uma coisa mais real, mais comprometida, ao invés de acusar esses jovens e jogá-los nos bichões humanos, porque quem conhece a Fundação Casa específico sabe exatamente o que acontece lá. E me refiro ao servidor, faz um sistema falido. Reduzir não é tratar, por exemplo, a questão da causa. Nós trabalhamos sempre com efeito, é assim que nós fazemos nossos filhos. Ele está doente, a gente coloca um termômetro nele, aí você descobre que tem uma febre, aí que você vai, quebra o termômetro. É tranquilo. Para que remediar? Tem que procurar qual remédio adequado, qual local levar, qual hospital, no aeroporto não tem fila, no governo também não. Então, veja que muitas coisas você deve pensar quando se pretende resolver o problema. Quando você quebra o termômetro, significa dizer, coloca o jovem na cadeia com outros profissionais do crime e os políticos profissionais de plantão vêm ter uma bandeira de resolução que não existe. Porque desconhecem os aspectos psicológicos, as novas oportunidades e as envolturas de potencialidades que poderiam esses menores alcançar, porque eles serão o futuro dessa nação. Eu não sou simplesmente pessoas que nós encaixamos. Existe uma proteção integral do menor, existe uma proteção integral dele, integralizada. Mas todas as áreas do direito, psicologia, pedagogia, assistência social, não conseguem trabalhar a questão interdisciplinar. Você tem que reunir essas áreas, reunir. Não é cada um dar o seu parecer, um parecer jurídico, um parecer psicológico, psiquiátrico, um parecer, olha, da questão educacional. Isso são pareceres conectados um do outro. Isso é multidisciplinar, não interdisciplinar. O que acontece com o jovem? Essa discussão parece na feia, porque quando se fala de jovem,
Nós imaginamos qualquer menino de uma pobreza de lado, camiseta jogada, cheio de marra, cheio de um diálogo muito específico, né? Um dialeto muito bacana, mas o jovem é muito mais do que isso. Existe literatura infindável acerca do menor, acerca do adolescente. Ele não é simplesmente uma pessoa com problema, ele faz de evolução. Então, considerando o número de crimes que tem no país, 21 milhões, olha, tem 21 milhões de criancinhas e adolescentes menores no país. 21 milhões. 90 mil são infratores. 30 mil pela Fundação Casa. Desses 30 mil, nós encontraremos, então, 0,5% de todos os jovens do país. E de 0,5% nós temos 10% de crimes hediondos, que é uma exceção, uma minoria. Então, quem é do direito e defende a causa pétrea ou a derrocada dela, poderia pensar também numa possibilidade de não legislar para a exceção. Legislar para a exceção é simplesmente você colocar à margem das possibilidades de desenvoltura sociais e econômicas. O menino jovem, o homem, você acha que ele curta, ele rouba porque ele gosta de fazer isso? Veja, não estou defendendo. Mas isso é uma questão econômica que leva ele a fazer isso. Os homens gostam de carro, todos nós gostamos de carro. Não é que seja um forte carro, igual eu tenho, né? Mas todos nós gostamos de carro. E o jovem também gosta, é isso que é vendido para ele. Os movimentos, por exemplo, de rodezinho que acontecem nos jovens, não compra, mas eu compreendo por que o rodezinho. Porque há uma demonstração de que eles estão ali, de que há uma possibilidade de adquirir alguma coisa que eles quiserem. Quer dizer, o ir e vir é um direito constitucional. Mas a demonstração, veja, há um brado pedindo uma ponderação social e não simplesmente uma maldição sobre ele. Os meninos querem ver isso, porque é uma extensão do falo. É uma extensão do falo, isso é literário, não é brincadeira. O cara com um carro grande, deve um cocô assim, né? É profeta na saída da caminhonete. Mas a extensão do falo é uma possibilidade de você mostrar um status. Isso é compreensível, porque é os adultos que socorrem. Imagine isso os adolescentes. Então veja, a discussão não é a mais importante, portanto, jurídica. Se é constitucional, se não é, não tem importância, apesar de acreditar que é inconstitucional, obviamente. A preocupação é outra, que se reduzir a maioridade. Vamos pegar esse jovem e continuar jogando, agora não mais para a fundação, mas para o presídio, então. O que nós faremos? Se temos hoje um determinado grupo de menores dentro desses estabelecimentos, o que faremos com os outros agora nos estabelecimentos posteriores? Vamos jogar até lá? Ou nós precisamos remodelar isso? Vou dizer para vocês, é mais fácil prender, bater, vamos reduzir e jogar todo mundo lá. Mas é difícil fazer um compromisso em outros setores. Um compromisso com você mesmo. Um compromisso com os projetos sociais. Porque enquanto os congressistas lutaram durante a ditadura militar, todo aquele poderio, aquele movimento, e cada discurso para a liberdade era justamente a perda do mandato, a prisão ou a morte. Essa coisa linda que aconteceu não acontece mais, porque enquanto o país está na miséria, tem educação, um forte financiamento estudantil, com forte aumento de valores de bilhões de reais para o fundo partidário, para as pessoas de gastos públicos de bilhões de reais, comprados, né, investidos de uma maneira totalmente quase que por entorpecente.
nós deixamos de averiguar essas atividades todas, esses gastos públicos, e vamos então apontar para o menor, que ele é o culpado. Volto a repetir. Não perdoo o menor infrator e discordo da atividade dele. Mas eu abro mão do compromisso com outras áreas, outras ciências e de projetos sociais e de estabelecimentos que possam aprimorar, mostrar para ele que há algo mais que aquilo que ele conhece e que foi criado. Existe algo mais que isso. Existe. Todos nós encontramos algum momento da nossa vida. E esse é o ponto. Se reduzir, o que vai fazer então? O que faremos com ele? Com todos eles que ingressarão e serão falidos. E aqueles que já estão lá. Vamos aumentar a internação então mesmo? Vamos fazer com que eles, a Fundação Casa, ingressem nos 18 anos de presídio? Ok, vamos discutir isso. Mas não vamos justificar uma redução, porque os congressistas, enquanto notam a possibilidade de passagem para suas esposas e maridos, preocupados com eles mesmos, deixam uma preocupação em atividades menores, os respeitos às convenções, aos tratados internacionais, à Constituição Federal, ao próprio ECA, ao próprio SINASE, ao próprio CONANDA. Existem conselhos, existem sistemas que estão aí para colaborar com os menores. Os maiores também estão aqui querendo impressionar. E aí nós dependeríamos de todas as áreas, para não simplesmente afastarmos a preocupação real para justificar um clamor popular acerca das políticas disciplinares, acerca da ciência e a criminologia e das ciências sociais em geral, para poder acatar determinados erros. Eu conto com todos vocês, favoráveis ou não, no sentido de colaborar com projetos, ideias, para poder salvá-los de algum modo, ou orientá-los de algum modo. Mas, se isso não adiantar, existam estabelecimentos dignos para esse ditador. Obrigado. Obrigado. Bom, agora a gente devolve a palavra ao professor Paulo Soares, que terá 10 minutos. 10 minutos. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte: depois de tanta promoção que o professor Deloma fez, melhor ir embora. Mas quero dizer o seguinte, viu, Renato? No primeiro momento aqui, nós somos a questão do início. Particularmente, sempre tem uma visão que não podemos, o direito tem a condição, de estar dentro da sociedade, está organizado. Então, o direito da casa é importante por isso a discussão da funcionalidade. A questão social também não trataria ser pedido, não. Se no momento, pessoal, evidentemente, pessoal, eu me recordo que há 2 anos atrás, precisamente 2 anos atrás, caso o João Vitor Estado, de São Paulinho, no caso de Paulinho, na Luísa, o tema mesmo, algo assim, já se discutia lá, olha, mandou a mão lá alguém, que era até do governo, falou, vai resolver, não vai, tá lógico que não vai. Defender que a redução da idade penal, da maioridade penal é a solução para a violência, não é mesmo, né, Silva? A Silva tem aí 30 anos no Secretaria de Segurança, representante ilustre aí, esse da Polícia Militar, e ele sabe que é verdade que não vai fazer isso nunca. Você pode reduzir para 10 anos que a criminalidade vai resgatar o garoto que morre. Isso não é solução. Não é solução. Mas é o começo dela. E o discurso é sempre aquele, o jovem não teve oportunidade, a pessoa nasce boa,
Mas o Estado faz aquela pessoa se tornar uma pessoa ruim. É o Estado que é ocupado. A sociedade não dá oportunidade. Aí o jovem junta lá no banco e vai fazer o boletim. Ele tem direito de fazer o boletim, não sofre, não sofre o orgulho, seja onde tem direito. Mas ele não tem direito de quebrar lá a vidraça do lojista. Né? E se pararmos aqui para pensar, todos nós, eu falo por mim mesmo, né? Todos nós, pelo menos a maioria dos brasileiros, vieram de uma classe menos abastada, classe de luta, né? E nem por isso saiu aí dando tiro e tudo mais. Logicamente, que a questão é grave, é social, sim, viu? Eu concordo com você nesse aspecto. Não adianta só a redução da realidade, é preciso. O Estado, a grande realidade é a seguinte: o Estado, e quando eu digo Estado, os governantes, né, precisam se conscientizar que eles são caras de roubar e precisam administrar. A grande realidade do país é só parar de roubar e administrar. Um dia até falaram para mim no evento: Paulo, cuidado que você está falando aí, qualquer hora você vai ser processado. Mas eu falei isso em brincadeira, já me retratei, agora não dá mais isso. Logicamente que tem as exceções, logicamente que tem. Mas a grande questão é: as políticas públicas não são concretizadas. Por quê? Porque falta tudo. Não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para as políticas de assistência social mínimas. E de fato isso ninguém pode negar, é verdadeiro. Isso conduz mesmo o jovem à criminalidade. Isso é um fato. Não se pode negar isso. Né? Não se pode. Agora, a grande questão é: o Estado, esse mesmo Estado que nós cobramos, que está aí muito mais preocupado, né, com as práticas de corrupção do que administrar, que abre a bagunça já dizia, administrar e estar em ofício. O administrador brasileiro sabe tudo isso, menos esse Estado. Né? Ele trata de fato, nós somos uma administrativa, né? Ele de fato aplica mesmo o princípio da eficiência, né? Tratar a coisa pública como se dele fosse, de fato. Ele trata mesmo a peça pública como se dele fosse. Né? Mas isso vai mudar, eu tenho esperança. O Brasil é o melhor país do mundo. O melhor país do mundo é o nosso. Então, nós temos que entender, né? Nós estamos passando por um momento de dificuldade, um momento de clamor social em vários aspectos, inclusive da criminalidade. Agora, ficar refém do discurso de que não, eu não posso punir. Posso punir porque o Estado não consegue dar conta além da população carcerária. É verdade. É verdade. O maior culpado da massa carcerária não se nega, é o Estado. Aliás, o cidadão entra lá, autor de pequenos delitos, e sai lá, doutor na criminalidade, né? Por conta de todo aquele contexto leva isso. Mas, por outro lado, tem aqui a sociedade. Eu fico imaginando, viu, Renato, é o seguinte: se a gente tivesse, graças a Deus, que não tem, mas se tivéssemos aqui algum pai de família que viu o seu filho, ou a filha, ou algum ente querido, precisa ser assassinado pela molecada. A garotada de hoje, ele atira para ver que lado vai cair. Se vai cair do lado direito ou do lado esquerdo. Eu já ouvi, isso aí não é ninguém que me contou. Eu ouvi de vários, de um e de dois. Né? Outro dia mesmo, meu sócio da área final, pessoa bem conhecida na cidade, e ele pediu para eu socorrer lá na fundação da casa. Eu fui lá, um garoto, menino passou a conversa, eu acreditei. Pois quando foi o martelinho, não, na verdade era. Por que você atirou? Atirei porque eu botei dela. Caso não seja um café, eu tenho 3 vezes, vamos matar. 4 vezes. Então, quer dizer, eu atirei porque eu botei dela. Se leva a pessoa no caixa eletrônico, faz o sequestro, levanta, e se atirou. Não na cara dela. Infelizmente, a pessoa não morreu, a bala transpassou e ela não veio para ele. Os homens de hoje, ele está sendo violentado pelo Estado. De fato, o Estado não tem cumprido o seu papel maior, que é o bem comum.
O Estado abandonou as pessoas, abandonou os jovens. Mas os jovens de hoje também, eles se escondem atrás dessa excessiva proteção do Estado para se valer aí de praticamente uma comunidade. Então, hoje ele pode bater no professor, hoje ele pode agredir a merendeira, ele pode desacatar o policial, porque ele tem a certeza, a absoluta certeza da impunidade. A TV mostrou ali, lógico que tem televisão e tem funcionamento, mas mostrou ali, então, retrasado no BH, Belo Horizonte, o rapaz roubou o petista, 2 moleques, 17 e outro filho, 18 anos. Já tinha roubado o petista e efetivou 2 disparos aqui numa roupa, disparar. Na delegacia, a pessoa da risada do repórter não perguntou o que você fez, a pessoa da risada sabe que ele vai sair pela porta da frente no máximo daqui a 3 anos. Com muito azar, com muita sorte, com muito azar, ele ficará lá 3 anos. E o que ele tem direito à proteção, né? O Estatuto da Criança também permite a proteção da integração, ele vai proteger e vai logo na rua, certamente praticar os crimes, porque o Estado também não cumpriu a parte dele, que é ser socializado. Mas eu pergunto aos senhores o seguinte, as senhoras, como que fica, Jamil, a sociedade? E um dado importante, os delitos praticados, no máximo 15% são praticados menores. A estatística é com 10%. De fato, é um número, né? Agora, é um número mínimo, só que no mar, que tem terrível. Não é só traficância. Crimes praticados sobre a violência grave ameaça a pessoas. A sociedade vai ficar de frente, nós não começar a mudar. Nós vamos redesenhar o país, redesenhar as leis. Precisamos começar, de algum modo. Nós vamos esperar agora primeiro a implantação de todas as políticas sociais. Nós vamos implantar, todas as políticas sociais, todas. E aí, depois de implantarmos essas políticas, nós vamos passar então agora para o segundo momento. Qual é? Eventualmente a redução da idade penal. Essa proposta é no seguinte sentido: tentar coibir. É uma tentativa. O direito não nos dá e nunca nos deu resposta para absolutamente nada. O direito nos dá experiência. Nós vamos ter que passar por essa experiência. Nós vamos ter que passar. Outras sociedades já passaram. É triste, mas o meu modo de pensar é chegar agora. Algo tem que ser feito. Do jeito que as coisas vão, é que não se pode ficar com uma outra questão. Daqui a pouco, é a sociedade de bem, como já tem acontecido, é a sociedade de bem que vai começar a fazer justiça com as próprias mãos. Logicamente, nós temos que criar a igualdade. Não é para punir só os homens pobres, mas é para punir os homens, independente de classe social, de etnia, enfim. Precisamos conversar. Então, me parece, no meu humilde ponto de vista, que a alteração da lei é o começo. Cria-se, ao menos essa é a expectativa, né? De se criar uma maior credibilidade do Estado, uma sensação de segurança jamais, mas ao menos uma maior credibilidade do Estado e ao menos uma menor certeza da impunidade. Não podemos então fazer como já há em outros países, a França, Canadá, etc. E é claro, né? Dependendo da situação, dependendo do delito, dependendo dos homens, você vai receber a punição penal como se fosse, a Alemanha, como se diz esse termo, como se fosse um adulto. Vai depender do juiz, dependendo de caso a caso. É uma solução. O que não dá, meus amigos, e aqui já me discutindo, é o seguinte: é continuar fazendo de conta que está tudo bem. No mundo além do Estado que nunca vai. Ninguém nunca vai dizer que quem paga a conta é a sociedade. Os governantes preocupados com os interesses pessoais, a criminalidade a cada dia tomando conta. Eu sempre digo, viu, Alex? Não tem crime organizado. Eu não conheço crime organizado. Não existe. Isso daí é uma palavra.
O que há no Estado de organizado. Se o Estado fosse organizado,